Existem dores que não começam quando a traição acontece. Começam quando você percebe que vai ter que lidar com tudo sozinha. E ninguém fala sobre isso. A parte mais devastadora de uma deslealdade não é a quebra, é o abandono emocional depois do impacto. O silêncio, a negação, a falta de reparo. É aí que a alma fere de verdade. E se essa dor voltou agora, não é recaída, é maturidade. Porque agora você tem força suficiente para encarar o que antes teria te destruído. E hoje eu quero te mostrar como transformar essa dor em poder, sem romantizar o sofrimento, mas usando a força que você ganhou para reparar aquilo que ninguém reparou em você. Ser traído não é só descobrir algo oculto. E traição é o acordo que não foi honrado. Não precisa ser só carnal. Traição é descobrir que a sua dor não foi levada a sério. É viver a sensação de não ter tido proteção no exato momento em que mais precisava de acalento. Tem um tipo de abandono que não deixa hematoma, deixa vazio. E esse vazio, se ninguém te ajuda a carregar, você tenta carregar sozinha. E quando você tenta carregar sozinha ou sozinho, você aprende a seguir como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. E o seu corpo lembra. E não acredite naquela baboseira que o tempo cura tudo naturalmente. Porque precisamos de tempo sim, para curar. Mas o que cura de verdade é a forma com que lidamos com tudo que nos acontece. Aquela dor precisa ser trabalhada, precisa ser integrada e não deixada de lado. Quase ninguém fala disso. Mas a traição não começa no ato. Ela começa quando a pessoa que feriu você se recusa a reparar a ferida. Quando você procura resposta e recebe silêncio. Quando procura acolhimento e recebe negação. Quando procura cuidado e recebe raiva. Isso é abandono emocional. E isso é deslealdade também. Eu já passei por experiências como esta. E no lugar de respostas, eu recebi fúria, ouvi frases do tipo, apaguei mensagens para não te preocupar. A sensação de injustiça vem mais do abandono do que do ato em si. A pior parte da traição não é o que fizeram com você, é o que não fizeram depois. Com o tempo, a dor vira outra coisa. Vira culpa por ter acreditado, culpa por ter continuado, culpa por ter aceitado migalhas emocionais porque não tinha força para ir embora. A gente não se culpa por ter sido traída, a gente se culpa por ter ficado, permanecido. Mas aqui entra o ponto essencial. Naquele momento você estava em modo sobrevivência. Ninguém toma decisões sábias quando está tentando não desmoronar. Você não ficou porque era fraca. Você ficou porque estava tentando manter de pé uma vida inteira. Quando a dor retorna, ela não está pedindo punição. Ela está pedindo fechamento. Não é recaída. É o corpo dizendo, agora você tem forças para sentir com profundidade aquilo que antes você só conseguiu sobreviver. A dor não voltou para te destruir. Ela voltou porque agora você consegue lidar com ela. A traição cria uma fragmentação dentro de qualquer relação. Mas o abandono emocional te quebra e te fragmenta por dentro. Quando você não recebe cuidado, validação, reparo, algo dentro de você aprende uma frase silenciosa. Se nem quem me feriu me ampara, então eu devo lidar com tudo sozinha. E isso te endurece por fora, mas te destrói por dentro. O problema nunca foi só a traição, foi a solidão que vem depois dela. E a primeira lição é, cada um só pode dar o que tem. Às vezes você vai estar lidando com pessoas quebradas que não podem oferecer nada mais do que infidelidade e deslealdade. Às vezes a pessoa não pode assumir e lidar com o que fez porque o seu ego não permite. Pois para isso seria necessário se olhar no espelho e enxergar que foi um ser humano falho. Mas existe um ponto que ninguém te conta. Você não é essa ferida. Você é a renovação que nasce dela. Conhece aquela flor muito linda que vive em pântanos, a lótus? Então, a lótus é um exemplo claro disso. Ela só cresce do lodo. E quanto mais fundo o lodo, mais forte a sua raiz. E se a gente conseguir olhar para as nossas dores, como nós olhamos para um lodo, nós podemos enxergar que são material bruto da nossa consciência emocional. E o nutriente que nós precisamos para florescer, como uma lótus, por exemplo. Essas dores não são a sua sentença, elas são a sua origem. Você fez o que podia naquele momento.
A versão sua do passado não tinha as ferramentas que você tem hoje, não tinha a força, a clareza, a consciência. Ela fez o melhor que ela conseguiu, com o que ela sabia. Agora não é hora de se culpar. Culpa não reconstrói nada. O que reconstrói é a lucidez de dizer: hoje eu sei coisas que ontem eu não sabia. Use a força que conquistou para reparar o que ficou sem reparo. Agora você pode sentir com profundidade, pode honrar a sua dor, pode nomear o que aconteceu, pode cuidar da ferida que deixaram nas suas mãos. Você não está mais sozinha naquele túnel, porque agora você se acompanha. Essa é a reconstrução mais poderosa que existe. E a cura dessa dor, trabalhar essa experiência, transformá-la no seu poder, transformá-la em algo lindo, começa com você enxergando de formas diferentes o que te aconteceu. Olhando para aquela versão sua do passado que tomou aquelas decisões com carinho. Ela fez tudo o que ela podia fazer. Ela fez o melhor que ela podia fazer. E agora? A sua versão de agora? Qual que é a decisão que ela toma agora? O que você acha que é o melhor a se fazer? A partir de agora, a pergunta que você tem que se fazer é: o que vai alimentar a minha alma? O que vai me dar paz? O que vai me deixar livre? O que vai permitir que eu viva a minha verdadeira potência? E se a dor voltou, aqui vai o que você pode fazer com ela, de forma prática. Com delicadeza, mas também com firmeza. Primeiro de tudo, evite seguir o mesmo padrão de confronto e de busca por validação. Você já sabe qual vai ser o resultado. Lide com o que está sentindo. Não fuja dessa dor. Sinta, sente, respira, deixe que ela diga o que precisa ser escutado. Depois, nomeie o que doeu de verdade. Não foi só a traição, foi o abandono. Não foi só o que aconteceu, foi o que ninguém fez depois. Em seguida, acolha a versão sua que não soube o que fazer na época. Ela não era burra nem fraca, ela estava sozinha, tentando sobreviver. Então, honre o que você sente agora, sem pressa de superar. Curar não é esquecer, é deixar de se esconder. E, por fim, transforma essa dor em algo que floresce fora de você. Em palavra, arte, cuidado, em presença, porque se ela ainda está aí, é porque ainda tem algo para te mostrar. E quando você decide olhar com compaixão, ao invés de vergonha, ela deixa de ser cicatriz aberta e vira a raiz da sua consciência. Se esse vídeo tocou alguma parte escondida em você, guarda ele, não para lembrar da dor, mas para lembrar da sua força. E, por favor, não se culpe pelo que precisou fazer para sobreviver. A Lotus nunca pede desculpas para o lodo que a criou. E você também não deveria. E aqui vai um ensinamento que eu carrego do livro Gambat. Ele diz: você pode cair 7 vezes, mas levante 8. Isso não é uma frase de superação. É um lembrete de que viver com dignidade não é cair. E o seu valor nunca é medido pelo comportamento do outro. É levantar com mais consciência do que você é e menos culpa do que você viveu. Levantar não é esquecer. Levantar é honrar a profundidade da dor sem se definir por ela e continuar mesmo que aos pedaços, porque esses pedaços podem se unir em uma versão ainda mais bela de você. Aqui eu vou deixar meu último convite. Se você quer dar o próximo passo, o link do meu livro vai ficar na descrição. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e lembre-se sempre, o poder da equivalência é soberano. Então não tá vendo a gente. Sim.